Está? Pronto. Então, um ótimo sábado para todos, é o que deseja a Escola Sabatina. E para iniciarmos da melhor maneira e com muita alegria, vamos entoar o cântico número 10, Louvemos o Rei. Pedir a todos que puderem para se ajoelhar para orarmos. Querido bondoso Deus, graças te damos, bom Pai, pela semana de trabalho que nos concedeste. Obrigada, Senhor, por nos conduzir até a tua Santa Casa. E obrigada também, Senhor, porque hoje é sábado. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós. E neste momento, bom Pai, eu quero te pedir que venhas estar presente nesta Escola Sabatina e venhas estar presente nos nossos corações e também com a Raquel Almeida, que vai tomar a palavra na recapitulação da lição, Senhor. Querido Deus, continua a estar connosco durante este sábado e ajuda-nos, bom Pai, a estarmos sempre de coração aberto para te receber. É tudo que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu não quero tomar muito, mas eu hoje trazia duas experiências. Eu vou ver se só falo de uma. Vamos lá ver. Isto começou assim. Eu tinha já um tema preparado, só que durante a semana estava a conversar com uma pessoa pelo Messenger, um jovem, que se formou como obreiro bíblico, digamos assim, e então ele desabafava, dizia-me, estou um bocadinho triste porque saiu a lista dos que vão pregar nas diferentes igrejas no país dele, que é um país africano, e eu não fui colocado em nenhum sábado para pregar. E eu disse, vá lá, isso não é preciso ficar triste por isso, certamente terás a oportunidade, eu sei que gostas muito de falar da palavra de Deus, mas tens a oportunidade de falar quando estás a dar estudos bíblicos, que ele tem muitos estudos bíblicos. E ele disse, não é a mesma coisa, eu gosto de estar assim a pregar e que muitas pessoas estejam a ouvir. E então, pronto, desenrolou-se a conversa, não importa o resto, vocês vão ver porque é que eu estou a contar isto. Ontem estava a ouvir portanto, quem segue o canal do pastor Michelson Borges, que escreveu o livro O Poder da Esperança,
E ele tem, o último vídeo que ele tem, quem o viu vai reconhecer, ele tem um vídeo, que é o último, que é uma entrevista ao pastor Ivan Saraiva, que é também, por sua vez, um pregador da Novo Tempo e que tem aquele programa Está Escrito. E então, uma das experiências que ele contou tocou muito, até me vieram logo assim as lágrimas, vocês vão ver porquê. A tal importância, pregar para muitos ou pregar para um? O que é que importa? O que importa é realmente o que vai acontecer. Ele, no decorrer das programações, sabem que aquilo é assim, tanto há algumas que são verdadeiros sermões, podem durar 40 minutos, como há umas mensagens mais curtinhas de 5 minutos. Numa dessas mensagens, uma vez, ele sentiu-se impressionado a preparar um tema sobre o aborto. E quando apresentou, teve muitas críticas. Muitas pessoas lhe disseram: desaproveitou o tempo de programação, que podia estar a falar do amor de Jesus, do plano da redenção, de coisas tão interessantes para o grande público. Logo falar do aborto, que é um tema controverso e assim aborrecido, enfim, aquele tipo de críticas vocês já podem imaginar. Entretanto, ele, claro, que ficou um bocadito triste, mas depois pensou: não, o senhor me impressionou a falar sobre o aborto, o senhor é que sabe. Passado um tempo, não sei se 1 ano, 2 anos, ele foi a uma igreja, e agora vou fazer uma pausa, que foi como ele fez, e vamos contar a história de um jovem que, certo dia, ao tentar sintonizar qualquer coisa que lhe interessasse, andava assim à procura, cai numa mensagem do pastor Saraiva, não esta sobre o aborto, uma outra mensagem, e gostou muito, entretanto aquilo passou. Mas um dia estava em conversa com outra pessoa e disse: olha, tu conheces o pastor Ivan Saraiva? Porque ele só viu mesmo a mensagem e não viu nada que estivesse ligado, portanto, sobre a que igreja pertencia. E a pessoa disse-lhe: sim, eu conheço. Então, e de que igreja é? E disseram: é da igreja adventista. Então ele andava assim à procura onde é que haveria uma igreja adventista. E pronto, vou encurtar, a um dado momento encontrou, e na igreja onde chegou, conheceu uma jovem por quem se apaixonou. Começou a namorar com essa jovem e, passado algum tempo, ela disse-lhe que estava grávida. Claro, não dele, do namorado anterior, e que a tinha deixado precisamente por isso. Enfim, o clássico, não é? Então, eles juntos decidiram-se pelo aborto. Ela, porque pensava que ter aquela criança ia fazê-lo lembrar do antigo namorado com quem estava ressentida, e ele, porque, ao fim e ao cabo, não era filho dele, e pensavam estar no caminho certo. Entretanto, já tinham marcado tudo na clínica e estavam à espera da hora de ir para a clínica, e diz ele assim: podíamos ouvir uma mensagem na internet, ou na televisão, já não sei. E ela disse: olha, boa, vamos ouvir o pastor Ivan Saraiva, que ela também gostava de ouvir. E quando ligam, estava a dar aquele programa sobre o aborto. Agora vamos voltar outra vez ao momento em que o pastor Ivan Saraiva está lá a pregar nessa igreja, e no fim do culto passa um casal ao pé dele com uma menina. O jovem chamava-se Rafael e avançou a menina para o pastor e disse: pastor, é graças a si que esta menina nasceu, chama-se Rafaela. Ele deu-lhe o próprio nome dele à filha, não biológica, mas filha do coração. Portanto, irmãos, aquilo que eu tenho para vos dizer é o seguinte: preguemos em todo momento, com a nossa vida, com as nossas palavras. Nunca nos acanhemos de dizer o que é certo, mas para também sabermos o que é certo, temos que estudar.
aprofundarmos-nos na palavra de Deus. E a minha mensagem nestes 5 minutos que já passaram, mas pronto, não passou muito, é que uma vez que nós temos estado a ter quase sempre lição em geral, não nos esqueçamos de estudar, que não seja aquele motivo de dizer 7 ou que nos faça estudar, mas realmente a preocupação de estarmos com o nosso mestre, a aprender, a meditar na sua palavra, a firmarmos-nos cada vez mais e cada dia mais na rocha que é Jesus. Obrigada pela vossa atenção. Nós agora vamos passar à recapitulação da lição. Hoje temos a jovem Raquel Almeida connosco e vamos estar mais ou menos até às menos quarto, menos 10, por aí, está bem? Uma boa lição para todos. Bom dia, irmãos. Isto é muito bom porque quando estou nas crianças, eu sou a senhora. Aqueles que não conseguem identificar-me pelo nome dizem, uma senhora, porque todos os outros que estão na equipa dos primários são todos mais novos, um bom pedaço do que eu. Têm metade da minha idade. Aqui, como a Raquel disse, eu sou a jovem. Por isso, já estou ainda mais feliz hoje por poder estar convosco aqui no salão principal e para recapitularmos a lição que estudamos ao longo desta semana. Irmãos, eu não sei qual é às vezes o nosso sentimento quando vimos à igreja, mas posso dizer-vos, e não estou há tanto tempo assim fora da Escola Sabatina de Adultos, estou apenas desde o início do ano, mas é uma coisa que nós conversamos várias vezes entre os monitores das crianças. Faz-nos falta este momento. Não porque nós não estudemos em casa, porque o fazemos também, certamente, mas é bom todos juntos podermos perceber a lição em conjunto, podemos perceber se este irmão ou aquele nos está a faltar, e eu devo dizer-vos que agora tenho um bocadinho mais essa dificuldade, porque não estou aqui tanto tempo, e às vezes, quando entro, sento-me no primeiro banco e às vezes não me apercebo de tudo, ou desta ou daquela falha. Por isso, irmãos, aproveitemos a bênção que é podermos ter realmente a escola sabatina. Com isto não quero dizer que estou triste por estar nas crianças, não estou. Estou feliz e é muito bom estar com eles e ver realmente o quão preciosos são cada um daqueles meninos e meninas para Deus e que Ele nos ajude, enquanto monitores deles, realmente a encaminhá-los no caminho certo, no caminho que é do Senhor. Esta semana nós falamos, na lição dos adultos, falamos sobre a mudança da lei e a verdade é que esta mudança está entre aspas. E nós às vezes até dizemos, mesmo oralmente, dizemos, eu vou colocar isto entre aspas. Quer dizer que não é mesmo literal. Digamos, pode ser simbólico. Neste caso, a palavra mudança está entre aspas, porque não foi uma mudança efetiva. O que é que eu quero dizer com isto? Será que a lei não mudou mesmo? Será que algumas igrejas não aceitam esta mudança? Irmãos, é verdade que é uma suposta mudança e por isso ela está entre aspas, porque esta mudança da lei não teve origem em Deus. Não teve origem no seu Criador. E por isso é uma mudança feita por homens e por isso não nos merece a aceitação, não nos merece realmente a validade como sendo uma mudança feita pelo próprio Deus. Também, irmãos, eu gostava que nós pudéssemos recapitular este tema tendo em mente algo que vinha logo no início do tremensário. Na página 5, nem fazia parte de nenhuma lição, era apenas o tema, era apenas a introdução ao tema do trimestre. Na página 5, quase no final da página, e eu gostava que nós partíssemos para esta lição relembrando o tema do trimestre que estamos a estudar, que é a preparação para o tempo do fim. E diz assim: com tantos acontecimentos mundiais, com tantas teorias sobre os tempos do fim,
é fácil ficarmos desorientados, focando-nos demasiado nas coisas que achamos que estão a levar à vinda de Jesus, em vez de nos focarmos no próprio Cristo, o único que é a chave para a nossa preparação. O foco real é Jesus. E mesmo no contexto do tempo do fim, a Bíblia fala de Jesus. Fala de Jesus Cristo, de Jesus crucificado. Deve ser o centro da nossa fé. E é com esta lembrança, digamos assim, que eu gostava que nós pudéssemos relembrar aquilo que nós fomos estudando. Irmãos, eu não sou uma apaixonada por história. Eu sei que há pessoas que são apaixonados por história. Nós temos até um jovem connosco, hoje não está, mas é um membro nosso, o Telmo, que seguiu história. Por isso, alguns de nós gostam muito de história. Eu não sou uma apaixonada por história. Mas acho que a história, se ficar apenas e só por sabermos acontecimentos passados, sabermos mesmo os acontecimentos presentes, acompanharmos a história do dia-a-dia, do país, do mundo, que está a acontecer neste momento, irmãos, nós vamos ficar aquém daquilo que é suposto. Isto para dizer o quê? Mesmo no aspecto espiritual, eu posso saber muito do que se passou lá desde o Éden. Eu posso saber muito até do que se passou no céu antes de tudo isto acontecer. Irmãos, mas se eu não trouxer uma lição para os dias de hoje, se eu não aprender qualquer coisa hoje que me ajude a estar preparada para esses tempos que vêm no futuro, e é a palavra de Deus que diz que são tempos trabalhosos, não sou eu que digo por ser pessimista, é a palavra de Deus que diz que são tempos trabalhosos, se eu não aprender nada com aquilo que já passou, com aquilo que está a acontecer neste momento, de nada me vai valer todo o conhecimento que eu possa ter sobre esses acontecimentos. Sobre todo o conhecimento bíblico que eu possa ter, se eu ficar apenas por esse conhecimento, se eu não aproveitar esse conhecimento para me aproximar de Deus, para perceber qual é o plano que Ele tem para a minha vida, para a minha igreja, para a minha família, irmãos, então nós estamos a passar ao lado do grande objetivo que o Senhor tem para cada um de nós. Sim? Vamos só esperar que o microfone chegue. Eu queria confirmar as palavras que acabaste de dizer, mas a história passada é que nos pode alicerçar muitas vezes para o presente e catapultar-nos para o futuro. E esta profecia, digamos, sobre a mudança da lei, digamos, escrita por Daniel, não há dúvida nenhuma que nos pode garantir a fidedignidade das Escrituras Sagradas. Sem dúvida. E, portanto, é um alicerce, é uma base para nós confiarmos que as profecias estão certas. E se concretizaram cabalmente, digamos, como nós sabemos, não é? Que a Igreja é pseudo, digamos, sim. Tal mudança entre aspas, não é? Ficarmos fortalecidos pela profecia, mas pelo Senhor que está por trás de toda essa profecia. No governo de Deus, irmãos, tal como em qualquer outro governo, qualquer outra nação, há uma lei. O nosso país tem leis, aquilo que nós chamamos a Constituição, que para bem do homem devem ser guardadas, devem ser seguidas. Mas esta lei de Deus é uma lei... Como é que é esta lei? Irmãos, nós gostamos de leis normalmente. Nós gostamos. O irmão da vida é como eu também não gosto, irmão. Os outros todos gostam, só nós é que estamos mal. Os outros todos parece que gostam muito de leis. Irmãos, é verdade que nós não gostamos muito das leis, das normas, parece que são castradoras. Mas nós pomos leis ou não pomos leis aos nossos filhos? Normas. Podemos não dizer leis, mas dizemos normas, princípios, orientadores. Porquê? Porque os amamos. Então o mesmo Senhor também criou uma lei que é pura, que é justa, que é boa, não é uma lei com defeitos, porque realmente Ele nos ama. E eu estou a falar claramente da lei moral, da lei dos 10 mandamentos. E se nas constituições dos diversos países nós ouvimos que de vez em quando há uma renovação, há uma revisão à lei, para que essa lei possa ser melhorada, possa ser aperfeiçoada, às vezes até ouvimos quando não gostamos de alguma coisa, dizemos, pois, mas estes legisladores não sabem mudar a lei, parece que não estão a ver a realidade, parece que não conseguem mudar a lei para melhor.
Mas esta lei dos 10 mandamentos, irmãos, não precisa de ser mudada. Porque ela é perfeita desde a sua origem. E é perfeita porque ela saiu das mãos de alguém que é perfeito. Ela saiu das mãos do Criador. Mas nós sabemos que houve uma criatura que perverteu as coisas e sem que nós possamos explicar, irmãos. Porque se tentarmos explicar, estamos-nos a meter em caminhos que são terríveis e que são caminhos do inimigo. Não conseguimos explicar como surgiu o pecado no coração de Lúcifer. Mas a verdade é que ele surgiu e a verdade é que Lúcifer perverteu toda esta lei, todo este governo de Deus. E Lúcifer, porque queria atacar o caráter de Deus, pisou a lei de Deus, porque ela é realmente a reveladora do caráter do Senhor. E por isso ele tornou-se adversário, tornou-se o acusador do próprio Deus. E nós sabemos, irmãos, e lá está pela história, que o ataque de Satanás a Deus e aos filhos de Deus nunca cessou. Mas há realmente, é verdade que Lúcifer ataca toda a lei, mas de uma forma particular, nós sabemos que ele aponta para um dos mandamentos. Aponta para aquele que é o mandamento que está no centro de toda a lei, que se refere ao dia de guarda, ao dia de sábado, e fez essa mudança para o domingo. E a verdade é que essa mudança que ocorreu no passado irá no futuro, e lá está, se conhecermos o passado para nos fundamentarmos para o futuro, sabemos que no futuro esta mudança do sábado para o domingo será também fortalecida e terá o aval do poder político e por isso será realmente uma coisa ainda mais grandiosa e mais perseguidora para aqueles que tentam ser fiéis. Irmãos, há aqui pequenos pormenores. A Bíblia é muito clara, porque ela diz... Eu peço que me ajudem aí, porque não está a passar. Mas a Bíblia diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O i era a letra mais pequenina do alfabeto. O til é apenas um... Muitos de nós até escrevemos sem til e conseguimos perceber o que é que está lá escrito. Irmãos, quando eu digo não me medico, vou ao médico, o que é que eu estou a dizer? Medico e médico, não me medico, vou ao médico. Qual é a diferença entre medico e médico? É o acento. Até parecemos de aula de português, Raquel. É o acento. Apenas o acento agudo na palavra medico transforma essa palavra em médico. Ou seja, medico é um verbo e médico é um sujeito. E apenas aquele tracinho, aquele acento agudo, faz a diferença. Se eu disser, pega ladrão, ou se eu disser, pega ladrão, qual é a diferença, irmãos? É vírgula. Se eu disser, pega ladrão, eu estou a anunciar que alguém está a fugir e é preciso agarrá-lo. Se eu disser, pega ladrão, eu estou a oferecer alguma coisa, se calhar obrigada, mas eu estou a oferecer, estou a dar alguma coisa a esse alguém. São pequenos pormenores na língua portuguesa que fazem a diferença de tudo aquilo que eu estou a transmitir. Assim também, irmãos, os detalhes na palavra de Deus são muito importantes. E Deus é muito brioso naquilo que Ele diz. E não são pequenos pormenores, aquilo que nós podemos achar que é um til, que é um i, podemos mudar. O Senhor é muito direto. E Ele diz o seguinte: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, ou seja, aquele que nós acharmos que é o mandamento menor, aquele que é o de menor importância, o que é que o Senhor diz? E ainda assim ensinar aos homens, o que é que Ele diz? Será considerado mínimo no reino dos céus. O Senhor não brinca. E por isso nós percebemos, irmãos, que ninguém tem o direito de dizer que algo da lei de Deus foi abolido ou substituído. Porque fazer isso, irmãos, equivale a irmos contra a vontade de Deus. Fazermos isso equivale a colocarmos do lado de Lúcifer e ser seu discípulo, porque foi isso que ele fez desde que o pecado entrou no seu coração.
É verdade, irmãos, que nós também sabemos que as pessoas, de uma maneira geral, não têm problemas em aceitar os 9 mandamentos que estão lá. Os outros 9. Porque qualquer pessoa, mesmo que não seja um cristão, aceita facilmente que não se deve roubar. Aceita facilmente que não se deve matar. Mas esta questão do sábado é realmente aqui o valor, é aqui a importância que Satanás tenta fazer desviar. Porquê, irmãos? Porquê que ele não mudou outro? Sim, Pedro. Porquê que Satanás atacou este mandamento que fala claramente do dia de sábado e não falou noutro qualquer? Há outros 3 que falam sobre a nossa relação com Deus. Diz Pedro. Há pouco dizias que ninguém gosta das leis, mas elas são benéficas. Claro, e são protetoras. Principalmente quem anda na rua, se não fossem as leis, era um caos. Bom, mas muitas vezes não gostamos do semáforo, não gostamos do vermelho, não gostamos do sinal de stop, mas temos que respeitar, não é? Bom, mas trazendo isto para o campo espiritual, esta passagem de Romanos 8:1, muitas pessoas agarram-se a esta passagem porque diz, portanto, agora nenhuma condenação há. Portanto, e agarram-se a isto, pronto, e ficam só pela primeira parte. E depois dizem, porque eu sou cristão, há muitos anos que eu sou cristão, mas vivem segundo a carne. Porque o versículo diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que vivem segundo o Espírito. Se agarrarmos esta primeira parte, que não há condenação, mas continuamos a viver segundo a carne, nós estamos debaixo da condenação. Portanto, convém ler e meditar tudo, porque não estamos debaixo da condenação, estando em Cristo Jesus, vivendo segundo o Espírito. Esta é a grande diferença. Esse é um texto que nós vamos ver um bocadinho mais à frente. Que diferença faz, irmãos, em guardarmos o sábado ou o domingo? Faz alguma diferença? Faz toda a diferença. Porque o Senhor disse que devia ser o sábado e não o domingo. Porque foi o dia de sábado que o Senhor separou e abençoou e santificou. Irmãos, eu faço anos a 30 de abril. Mas vamos imaginar que o meu marido é muito esquecido e diz-me, olha, querida, gosto muito de ti, o teu dia de aniversário é muito importante, mas para facilitar as coisas, vamos considerar que o teu dia de aniversário é no dia de Natal. Acham que eu ia gostar, irmãos? Sinceramente, vocês gostavam que fizesse isso convosco? Mas era mais fácil, de ninguém se esquecer do meu aniversário. Que em vez de ser a 30 de abril, era a 25 de dezembro. Até é feriado. Irmãos, é mais ou menos isto, que às vezes nós tendemos, ou a sociedade, pela graça de Deus, nós não fazemos, mas a sociedade tende a fazer. Senhor, eu sei que tu dizes lá na tua lei que é o sábado, mas olha, o sábado não me dá muito jeito, então eu vou guardar outro. Porque o que interessa é que eu guarde um dia. Não é isto que nós ouvimos, irmãos? O que interessa é que eu descanso um dia. O que interessa é que eu tenha um momento especial com Deus uma vez por semana, um encontro com Ele especial. Irmãos, nós também descansamos ao dia de sábado, não é só fisicamente. E às vezes eu acho que esquecemos um bocadinho isto. Nós descansamos no dia de sábado só fisicamente, irmãos. Quantos de nós chegam ao final de um dia de sábado completamente estourados? Fisicamente, estou a falar. Porque fizemos a lição, tivemos que fazer isto e mais aquilo, depois temos o ensaio, depois temos reunião de jovens, depois à noite ainda há mais uma reunião, depois há reunião de conselho. Às vezes o sábado não é deleitoso fisicamente. Mas quando nós dizemos que nós descansamos ao sábado, estamos a dizer o quê, irmãos? Que o Senhor já fez tudo o que havia a ser feito lá no passado, naquela cruz, para hoje podermos descansar. Porque nada do que eu possa fazer me pode separar do amor de Deus. Desde que eu viva de acordo com o seu Espírito, como aquele texto que o Pedro falava há bocadinho. Descansar no dia de sábado, irmãos, não é apenas vir para aqui, estarmos sentadinhos e descansados fisicamente. É lembrarmos a cada dia da semana, a cada dia, ao final de uma semana, lembrarmos que o Senhor fez tudo, para que nós pudéssemos ser salvos. E se eu não for salvo, irmãos, a culpa não há de estar do lado de Deus. Há de estar do meu lado, porque eu de alguma forma não aceitei esse sacrifício que Jesus fez na cruz. Diga, irmão David.
digamos, porque é que, digamos, há os detratores do sábado portanto, e dão preferência exatamente ao primeiro dia da semana. Isto deve-se a uma prepotência humana, de certo modo. Sem dúvida. E depois, ainda mais, numa altura em que, infelizmente, o homem, porque o sábado é a marca do Criador, e em que o homem reivindica para si como sendo o Criador das coisas, esse é que é o grande problema. Porque, digamos, esquece o homem que se for humilde, apenas é um transformador das coisas que Deus criou. Mas é exatamente o contrário. Na atualidade, o homem reivindica a ciência, a falsa ciência, naturalmente, reivindica para si todas as coisas. Esquece, digamos, porque por isso é que realmente o sábado é a marca de Deus, realmente. Quando eu adoro no dia de sábado, eu estou a dizer que eu me lembro que Deus é o Criador. Foi o Criador de todas as coisas no passado. E é o mesmo Deus que é o Recriador hoje da minha vida. E quando eu o adoro noutro dia qualquer, eu estou a dizer que eu adoro outra coisa qualquer que não o Criador de todas as coisas. E a questão do sábado é uma questão de adoração. O que está em causa é uma questão de adoração e não é uma questão apenas se é um dia ou outro. É uma questão de eu dizer, não, eu não quero adorar o Senhor e quero adorar outra coisa qualquer. Sim, Carlos. Foram apresentados. Deus, quando criou o mundo, criou ciclos. Por exemplo, quando nós dormimos à noite, o dormir à noite não é tão reparador, o dormir durante o dia não é tão reparador como dormir à noite. Porque nós temos um ciclo em que Deus criou-nos para ter esse descanso. Da mesma forma, o sábado, além das razões todas que apresentaram, a mais importante é que foi um tempo separado por Deus para o descanso. E, portanto, não é um dia qualquer, não é fazer o domingo ou a quarta ou a quinta, é um dia que Deus separou para o nosso descanso. Assim como descansamos durante a noite, também temos o ciclo semanal. E por isso é que não se pode mudar, porque é um tempo sagrado que foi estipulado por Deus e por isso é a grande razão de nós guardarmos o sábado. Eu gosto de pensar que o próprio Deus também para das suas atividades. Eu não sei se isto é muito fácil de vocês imaginarem, mas para mim eu gosto de imaginar que Deus também, no dia de sábado, nas horas sagradas de sábado, também para as suas atividades que são normais durante todos os outros dias da semana para ter um encontro especial comigo. Sim, Daniel, temos que avançar. Não, é só para acrescentar e lembrar mais uma vez que a guarda do sábado tem que vir de Cristo, tem que vir pelo Espírito Santo, não é por nós próprios, senão isso não adianta nada. Portanto, é só uma lembrança disso. E essas pessoas que querem trocar, nós sabemos que é pelas lutas do grande conflito, mas tudo aquilo que as pessoas fazem por elas próprias está escrito, até nesta lição, nada adianta. Tem que vir de Cristo, o querer e o efetuar. E o guarda do sábado. O que tu queres dizer é vivermos o dia de sábado com o espírito de adoradores. E não apenas porque, agora a hora do pôr do sol, agora é tão tarde, não dá jeito nenhum. Sim. Nós até queríamos ir fazer umas compritas e agora o sol põe-se tarde. Irmãos, este dia de sábado é tão importante que o Senhor não mudou a lei. E às vezes nós fazemos isso como educadores. Vamos ver. Deus poderia ter mudado a lei assim que Adão caiu. A ordem era esta: mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O facto de Deus não ter mudado a lei, irmãos, entre mudar a lei e Jesus vir a esta terra morrer por causa do pecado, o que é que era mais fácil? Convenhamos, não era muito mais fácil Deus mudar a lei? Irmãos, não é isto que nós às vezes fazemos com os nossos filhos. Às vezes nós dizemos assim: se tu chegares tarde, tu não vais sair durante um mês. E o que é que acontece? O nosso filho chega tarde porque, não é culpa dele, é sempre culpa do outro, porque a boleia atrasou-se, porque não sei o quê. E nós o que é que fazemos? Muitas vezes, irmãos, nós ficamos com pena do menino, porque depois no outro fim de semana então ele não vai sair e vão todos e ele não vai porquê? E o que é que nós fazemos? Se tu voltares a chegar tarde, agora é que deixas mesmo de sair. Irmãos, Deus poderia ter feito isto. Bastava mudar uma palavrita.
E Deus poderia ter dito isto a Adão. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres novamente, certamente morrerás. O que é que Deus podia ter feito? Olha, Adão, um pecado, um deslize, eu perdoo. Mas a segunda vez, põe-te atento, porque eu aí já não vou perdoar. Foi isso que Deus fez, irmãos. Deus, para não mudar a lei, Deus, que é o Criador da lei, para não fazer essa mudança da lei, permitiu que o seu filho morresse naquela cruz. Não foi por dar cá aquela palha, irmãos. Deus não mudou a lei. E esta é a prova, a cruz é a prova irrefutável que a lei de Deus não pode ser mudada. Não foi mudada pelo próprio Criador, nem mesmo para salvar o seu próprio filho, para poupar o seu próprio filho ao sacrifício da cruz. Sim, Raquel. É só porque disseste para não mudar a lei. Quer dizer, eu peço desculpa, mas não é só por isso. Eu suponho que não era a tua intenção dizer isso. Porque é assim, o caráter de Deus é assim, quer dizer, não dá para ser diferente. E isso fez-me lembrar, de repente, uma história verídica, que eu li há anos, de um homem que, na sua infância, lá está, o pai tinha o educado de forma tão, vamos dizer, rígida, em relação ao que é a honestidade. Palavra dada é palavra dada, está dada, ainda que a pessoa depois venha a ter outras ofertas, digamos assim. Porque ele, uns anos já idoso, um dia decidiu vender um piano. E não sei, eu não sei bem dizer, mas digamos que eram 3.000 euros. E ele portanto, fez o negócio, fechou o negócio com uma pessoa, mas o piano ainda estava em casa dele. E alguém veio e ofereceu-lhe 5.000. E nós sabemos que hoje em dia muita gente teria... ofereceram mais, deixa ver se tal, faço outra coisa. Mas a palavra tinha sido dada e apesar da outra pessoa insistir muito, que até queria subir para além dos 5.000, ele disse, não, já vendi por 3, está vendido. É o caráter que está em causa. Já fica como na fibra, não é? Fica ali, entranhado. E Deus é assim e é para ser assim. E de certa forma, nós, se nos habituarmos à educação que o Pai nos dá, acabamos por ter essa fibra também, ou pelo menos isso é o ideal de Deus. Pois, porque eu vou pegar exatamente aí. Porque nós sabemos o que é que devemos fazer, mas nós vivemos ou não vivemos uma luta tremenda, irmãos? Não digo no dia de sábado. O dia de sábado é o dia mais simples de nós vivermos de acordo com a lei. Desde que aquele irmão não venha cá mandar assim uma coisita na lição e tal. O dia de sábado é pacífico. Mas e depois no dia-a-dia? Paulo vivia ou não vivia esta luta tremenda? O que é que Paulo diz, irmãos? Segundo o homem interior, isto é uma versão mais livre, digamos assim. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, racionalmente eu já entendi que a lei de Deus é pura e eu tenho prazer nela. Eu entendi que isto é o melhor para mim. Mas vejo nos meus membros outra lei que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Miserável homem que eu sou. Era só o apóstolo Paulo, irmãos. O grande apóstolo Paulo que tinha esta luta, ou nós também temos? Nós sabemos uma coisa, entendemos uma coisa e se calhar no nosso dia-a-dia vemos os nossos membros a fazerem o contrário daquilo que nós queríamos. Irmãos, nós não podemos esquecer que apesar de sabermos todas estas coisas, nós continuamos no meio deste grande conflito. Nós continuamos no meio desta grande guerra. Diga, irmão Albano. Bom dia. Desculpem, mas eu estava preocupadíssimo porque o ponto principal para mim da lição só apareceu agora. E ele devia ter aparecido logo no princípio. O problema é a guerra dentro de nós sobre o dia de sábado. Hoje, em mim, hoje. Esse é que é o problema, irmãos. Muitas vezes as coisas começam a escorregar porque o diabo sabe muito bem trabalhar connosco. Sabe muito bem dar-nos a volta.
E sabe muito bem que fazemos coisas que não devemos fazer no dia do Senhor. E agora, ouçam, vejam este texto bíblico. Onde é que está o problema? O que é que Satanás mais odeia? Aquele que é correto para com a santa lei de Deus. Mas, nós guardamos o sábado. Eu até vou à igreja, está tudo muito bem. Cuidado, irmãos, porque o assunto é muito sério demais. E temos um adversário terrível que só procura a nossa destruição. E não importa ser religioso, não resolve lado nenhum. Resolve aí, eu sou servo de Cristo. Eu quero viver com Cristo. Eu quero andar com Ele todos os dias da minha vida, ainda que isso me dê sacrifícios. Porque o dia de sábado é o sinal entre os que servem a Deus e os que não servem. Como é que vivemos o dia de sábado? Como é que vivemos os outros dias? Eu junto àquele texto que há bocadinho o Daniel dizia. Vivermos o dia de sábado com o verdadeiro Espírito do Senhor e sendo adoradores do Senhor. Há muitos anos atrás eu ouvia um pastor que dizia, ele dizia isto várias vezes, que se nós vimos à igreja com o objetivo de virmos encontrar Deus, se calhar não o vamos encontrar. Nós devemos vir à igreja já com Deus. E aqui todos juntos, então nós vamos adorar esse Deus grandioso. Irmãos, realmente, nós vivemos no meio desse grande conflito, nós por nós próprios não temos qualquer valor e facilmente percebemos que o que nós merecemos e o salário do pecado é a morte e facilmente nós percebemos que devíamos cair aí. Diz Idílio, para depois nós continuarmos então, para eu continuar o meu raciocínio. Bom dia, irmãos, eu vou ser muito breve. Como nós lemos na lição desta semana, em Daniel 7:25, 25. Ele fará contra o Altíssimo, oprirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Este é o grande conflito e nós temos que reconhecer quem é que fez essas mudanças. Nós sabemos muito bem sobre o sábado, sobre esta mudança da lei. Mas aqui o versículo diz que não foi só a mudança das leis, mas aconteceu aqui também a mudança dos tempos, diz aqui. Desculpem lá que eu estou um bocadinho nervoso por causa disto. Eu também estou um bocadinho nervosa. É a mudança dos tempos e da lei. Nós olhamos à nossa volta e fizemos um estudo aprofundado sobre isto. Nós sabemos que a lei foi mudada do sábado para o domingo, mas não foi só a lei. Os tempos também foram mudados. O nosso calendário é um calendário papal. Completamente. Portanto, como dizia o irmão Carlos, tudo tem perfeição, a próprio dormir e tudo. Não sei se vocês alguma vez pensaram porque é que a Lua foi criada. Porque é que os judeus têm um calendário lunar? Porque é que nós temos um calendário solar? O nosso calendário é completamente solar. Estamos ligados ao Sol através do calendário. Não sei se vocês já pensaram. Por isso é que é a duração do primeiro dia do domingo. E esta mudança dos tempos, Deus fez a Lua, que tem a ver também com o sábado. É por isso que a Lua dá a volta à Terra durante um mês. É por isso que as colheitas da terra têm a ver com as luas. É por isso que haver os pintainhos, quando nascem, têm a ver com as luas. A própria lua influencia todas as coisas. E então este poder papal não só mudou o sábado, mas também mudou os tempos. Isto é preciso aprofundar muito isto. E nós batalhamos muito sobre o sábado. Mas não é só sobre o sábado. É por isso que ainda hoje os judeus continuam a ter um calendário diferente, apesar do sábado calhar no mesmo sábado, mas eles têm características em termos do cuidado dos filhos, o ensino educacional, o ensino em termos das colheitas, tudo, não é só o sábado, há muita coisa mais por trás disto tudo. Irmãos, eu posso chocar-vos ao dizer que eu acho que nós não devemos batalhar muito por causa do sábado. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não preciso de andar todos os dias a dar estudos bíblicos e a justificar porque é que eu sou adventista do sétimo dia. Se eu viver como uma adventista do sétimo dia, então, irmãos, o que o mundo precisa é de exemplos. O que o mundo precisa é de provas, não é de palavras, não é de estudos bíblicos. O que o mundo precisa é ver em mim essa transformação que o Senhor, o Criador de todas as coisas, está a operar. Nós temos que avançar, que eu já nem sequer tenho ali alguém em frente ao relógio para usar essa desculpa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Há bocadinho o Pedro já falava isto. Nenhuma condenação há para Adão, que
deliberadamente seguiu o caminho errado, irmãos? Porquê? Será que este texto, como muitos tentam dizer, significa que a lei agora já não... Estamos debaixo da graça? Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de amor, é um Deus que não julga, que o que interessa é que nós façamos com boa intenção? É isto que este texto diz, irmãos? Nada disso. O que este texto diz é, não há nenhuma condenação em mim, porque eu aceito os méritos de Jesus que Ele pagou naquela cruz. É só isto, irmãos. O salário do pecado é a morte e continua a ser a morte. Não há agora uma mudança nessa conta, nesse saldo. E eu continuo a ter uma conta devedora. Mas, porque eu aceito que Jesus pague por mim, então eu posso dizer que nenhuma condenação há para mim. Nós vamos avançar. Mas como pode a lei ser boa e causar a minha morte? É porque não é propriamente a lei, mas sim o pecado, maligno como é, que por meio de algo que é bom, serviu para me condenar. Através de leis justas, o pecado revela-se extremamente perverso. A lei justa, irmãos, revela, é como se fosse uma lupa, que mostra claramente, e se tiver um cisco no olho, pode não ser visível ao olho nu, mas se vierem com uma lupa já veem ali. O cisco está lá, sempre. E é isto que a lei faz. Nós temos que avançar. Qual é o propósito, irmãos, do inimigo ao mudar a lei? Porquê que o inimigo resolveu mudar a lei, irmãos? Quem peca desobedece à lei, porque todo pecado é uma violação da lei de Deus. Irmãos, se nós não tivermos a noção da lei, nós também não temos a noção que estamos a pecar. E se não temos a noção que estamos a pecar, não precisamos de um Salvador. Não precisamos de um substituto. Não precisamos que alguém venha ocupar realmente o lugar que nós deveríamos ocupar ali. E, irmãos, e no meio deste grande conflito, não nos podemos iludir. Se Deus luta por nós porque nos ama, o inimigo luta por nós porque nos quer destruir. Não podemos esquecer isto, irmãos. O inimigo luta por nós porque nos quer destruir. E ele sabe que bastaria anular este mandamento, todos os outros estariam em causa. E porque Satanás sabe, irmãos, que não há sustentação bíblica para esta mudança, não há, mesmo com esses textos todos que tentam perverter, o que é que Satanás fez, irmãos? Pôs a Bíblia de lado. Esqueceu a Bíblia na prateleira. As pregações eram feitas de uma língua que as pessoas não entendiam. A ignorância espiritual e do conhecimento bíblico era tão grande que as pessoas aceitavam aquilo que lhes diziam. Porque não viram lá. E hoje continuam, é verdade. Parecemos muito mais conhecedores e a ignorância continua a ser a mesma porque não vamos à fonte, irmãos. Muita gente não vai à fonte. E foi isso que Satanás fez. Porque não há sustentação bíblica, então põe a Bíblia de lado e põe a tradição mais alta do que a própria palavra de Deus. Vamos ver só alguns textos, irmãos, que nos mostram que não há sustentação bíblica. Chegando depois da tarde daquele dia, o primeiro da semana, cá está, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. Este texto diz o quê, irmãos? Que eles estavam juntos num dia de domingo para adorar ao Senhor? É isto que o texto diz? Não, irmãos, eles estavam fechados numa casa porque tinham medo dos acontecimentos que estavam a acontecer naquela altura, tinham medo dos judeus, tinham medo das consequências. Então fecharam-se numa casa, num dia de domingo, com medo do que estava a acontecer lá fora. Não era para adorar ao Senhor. Outro texto diz, e no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até à noite. O argumento aqui, dizem essas pessoas, que eles partiam o pão no dia do domingo, como se fosse a celebração da ceia. Vamos ver um outro texto, irmãos. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Então, irmãos, aquele texto do meio significa que eles estavam a celebrar, a fazer alguma celebração do dia do Senhor? Não, eles viviam juntos, eles viviam em comunidade
e todos os dias eles partilhavam o pão. Não é num sentido de adoração ao Senhor. Por isso, irmãos, estes textos não chegam para dizermos, para podermos pôr o ok de que realmente o sábado foi mudado para o domingo. Jesus ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. O próprio Jesus viveu o dia de sábado, irmãos. As mulheres, depois da morte de Jesus, as mulheres que acompanharam todo o sacrifício de Jesus, a morte dele na cruz, as mulheres prepararam ungüentos e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Irmãos, este texto de Lucas foi escrito cerca de 20 anos depois de Jesus ter morrido. E ainda 20 anos depois de Jesus ter morrido, Lucas continua a escrever, conforme o mandamento. Elas repousaram no dia de sábado. Senão ele poderia ter escrito, conforme o mandamento daquela altura. Não, irmãos. 20 anos depois, o mandamento continuava válido. E todos os sábados, disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Paulo ia às sinagogas porquê, irmãos? Porque era a única forma de apanhar os judeus todos juntos? Os judeus que ele queria evangelizar? Que já queriam evangelizá-los para o Senhor? Não, mas também estavam lá os gregos, e os gregos não eram judeus. E os gregos não guardavam o dia de sábado, irmãos. Eu não gosto de ser pessimista e acho que o Senhor deixa-nos sempre uma luz ao fundo do túnel. E se nós olharmos para a nossa sociedade e mas isto agora, ninguém quer saber das coisas de Deus, ninguém quer saber do sábado, isto está tudo perdido, no meu tempo era melhor. Irmãos, numa meditação de 1992 lemos o seguinte: entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a terra, há os que não têm dobrado os joelhos a Baal. E como as estrelas do céu que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra e densa for a escuridão entre os povos. Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente ao mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. O Senhor ainda tem os seus filhos. O Senhor ainda tem aqueles, e queira Deus que cada um de nós possa estar no meio deste firmamento de escolhidos que brilharão no meio das trevas, revelando aos outros o poder da obediência à lei do Senhor. Enquanto o facto que Ele é o nosso Criador continuar a ser a razão para que o devamos adorar, permanecerá o sábado como sinal e memória disto. Reparem que o texto diz, enquanto o facto de que Ele é o nosso Criador. Irmão Albano, é isto que nós temos que ter em mente, não é? Não é o facto de não podemos faltar à igreja, não é o facto que temos uma responsabilidade na igreja, não é o facto de se eu não for, o primeiro ancião vai estar a ligar-me e a cobrar porque é que eu não fui. Não, irmãos. O facto de que Ele é o nosso Criador, se isso continuar a ser a razão por que o devemos adorar, então o sábado permanecerá como sinal e memória disso mesmo. Se o sábado tivesse sido universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto. E jamais teria havido idólatra, ateu ou incrédulo. Irmãos, nós vamos terminar. O meu tempo esgotou-se. Mas eu queria, e se há algum irmão que fica um bocadinho frustrado comigo, porque não vamos demorar demasiado tempo em Daniel 7, 25, irmãos, não é porque eu não acho esse texto importante. E há bocadinho o Idílio já dizia que esse poder, nós sabemos que surgiram 4 impérios, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, o Império Romano, e depois desse Império Romano político, surgiu lá um pequeno poder, parecia uma coisa mínima, mas esse poder ganha forma, ganha força, e é um poder religioso. E esse poder religioso, é neste contexto que aparece este texto, esse poder religioso desafiará o Deus Altíssimo, consumirá os santos com perseguições, tentando alterar todas as leis, a moral e os costumes. E o povo de Deus estará nas suas mãos por 3 anos e meio. E é este poder
que nós podemos dizer claramente que é o poder papal, que tomou para si próprio a autoridade, assumiu para si mesmo a autoridade de poder mudar estas leis. Fazem-na por tradição e não porque há um assim diz o Senhor. Mas eu quero terminar com este texto, irmãos. De Daniel 7:11. E diz assim: eu então estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Eu quero destacar aquela parte, irmãos, que diz até que o animal foi morto. Por mais que o inimigo faça, irmãos, por mais que o inimigo tente mudar as leis, por mais que o inimigo ganhe poder, por mais que o inimigo faça com que no futuro o poder religioso se una com o poder político, ainda assim, diz o texto, e continua a ser um texto profético, diz ainda que o animal foi morto. Ou seja, Deus continua no controle de todas as coisas. Continua Deus a orientar o seu povo. Continua Deus a ter um povo escolhido que quer vir resgatar para levar consigo, para juntos adorarmos ao Deus Criador. Então, irmãos, não esqueçam isto. O homem pode tentar fazer muita coisa. O homem pode tentar abolir a Bíblia, mas Deus sempre será vencedor. E a minha oração para mim e para cada um de vós é que nós nos possamos colocar diariamente, como diz um pastor que nós conhecemos bem, diariamente e todos os dias, que nos possamos colocar do lado do vencedor. E venha o que vier, que o Senhor possa ser honrado na nossa vida e através de nós. Que o Senhor nos abençoe. Agradecemos a Raquel pela recapitulação da lição e neste momento vamos ter uma participação especial apresentada por 2 jovens e eles nos convidam que na terceira estrofe nós possamos cantar. Eles vão tocar a primeira e a segunda e depois a terceira podemos cantar com eles mesmo sentados.
Agradecemos ao Zé Lima e também ao Simão pela apresentação que nos trouxe. E temos sobre a mesa uma oferta para a ADRA. Que o Senhor possa abençoar esta oferta e o seu doador. Devido à hora adiantada, não teremos hoje vídeo e vamos, antes de cantar o hino, relembrar algumas coisas. Para a semana haverá unidades de ação, a não ser que se revele de todo impossível, uma vez que vai haver alguma movimentação também para sábado, mas em princípio, portanto, teremos unidades de ação. Por outro lado, lembra-me qual era a outra coisa que tu disseste? Não? Mais nada? É que são vários anúncios e depois ficamos assim um bocado perturbados. Mas agora, neste momento, vamos acalmar o espírito cantando o hino 525, Obedecer é melhor. Vamos orar. Bondoso Deus, ó Senhor, tal como nós cantamos, que nós possamos perceber, Senhor, que melhor do que sacrifícios, melhor do que promessas, melhor do que fazermos isto ou aquilo, Senhor, em Teu nome, melhor do que tudo isso é obedecer à Tua lei. Ajuda-nos, Senhor, a praticarmos esta verdade que já entendemos. Não só hoje, Senhor, mas cada dia da nossa vida.
E, Senhor, que cada um de nós possa fazer parte desse grupo que Tu tens guardado, Senhor, para brilhar no meio das trevas. Abençoa grandemente, Senhor, cada irmão, cada amigo que está aqui esta manhã. Também, Senhor, aqueles que nos ouvem através da internet. Que cada um de nós possa ser um verdadeiro adorador Teu. E, Senhor, que a cada dia da nossa vida nós possamos honrar e louvar o Teu nome. Continua a abençoar-nos, a dirigir-nos neste dia de sábado, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos humildemente em nome de Jesus. Amém. Um raio de esperança brilha na comunidade de Brickfield, na Ilha de Trinidade. Através do Centro Vida e Esperança, a vida das pessoas está a ser transformada de forma incrível. Um dos maiores templos hindus no país fica apenas a poucos quarteirões deste centro. Quando as pessoas passam na rua, a sua curiosidade é estimulada por este cartaz e entram para ver o que se está a passar. Muitas pessoas que aqui entram encontram vários serviços destinados a ir ao encontro das necessidades da comunidade. No Centro Vida e Esperança, antes de começarmos o curso, fizemos a avaliação das necessidades. Descobrimos que aqui as crianças não são boas leitoras, por isso o nosso alvo passou a ser as crianças e também os pais, porque elas virão com eles. Portanto, temos aulas de matemática, aulas de apoio aos trabalhos de casa e o pré-escolar a funcionar todas as semanas. Depois, tínhamos pessoas que estavam doentes e precisavam de um novo estilo de vida. E então iniciámos uma aula de saúde e de exercício físico. Por isso, basicamente, todos os dias, 4 vezes por semana, estamos aqui, com todas estas aulas que mencionei. Algumas crianças nesta comunidade não podem frequentar as escolas públicas porque não têm os documentos necessários. Para elas, o Centro Vida e Esperança é a única esperança que têm de receber uma formação semelhante à educação formal. Crianças entre os 6 e os 15 anos vêm para aprender a ler e escrever, a desenvolver o conhecimento da matemática e receber formação física e espiritual. Para os adultos, há aulas de saúde e exercício físico para aumentarem a longevidade e combaterem a doença. Muitos têm beneficiado dos cursos e vão embora com uma nova perspectiva da vida, mais positiva. Sentia-me doente, mas com exercício e um regime alimentar controlado, deixei de tomar medicação e agora já faço aquilo que antes não conseguia fazer. Com 55 anos, pensei que isso seria impossível. E quero agradecer aos membros do Centro Vida e Esperança por esta oportunidade, porque aprendi imenso. Também aprendi a ser uma pessoa mais simpática. Agora tenho muito mais paciência, algo que antes eu não tinha. Por isso, ele ajudou-me de várias formas. Para além da formação intelectual e física, algumas pessoas encontraram esperança em Jesus no Centro Vida e Esperança de Brickfield. Agora é bastante normal que os funcionários recebam pedidos de aconselhamento espiritual e estudos bíblicos. Nesta comunidade, a abordagem holística do centro tem sido inestimável. Cremos que é bom misturar-nos com as pessoas, ser amigos delas e oferecer-lhes os diferentes cursos, coisas que elas precisam. Tenho visto algumas mudanças, algumas destas pessoas que aqui estão pedem-nos que oremos por elas e estamos a estudar a Bíblia com elas. E até abrimos uma igreja por causa deste centro. Agora temos 25 pessoas. Ore, por favor, pelo Centro Vida e Esperança de Brickfield em Trinidade, à medida que eles trabalham para fazer amigos, servir e conquistar a confiança das pessoas nesta região.